Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV para mais um podcast. O podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Ela já esteve aqui, é a segunda vez com ela. Para mim é uma pessoa muito especial e daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Primeiramente, eu quero falar um pouquinho do meu relato que eu tenho com essa pessoa. As pessoas que me conhecem, né, muitos de vocês não me conhecem, mas as que têm bastante intimidade comigo sabem que eu sou uma mulher de Deus. Eu confio muito em Deus, tenho muita fé. A minha fé em Deus é acima de tudo na minha vida. E todos os problemas e dificuldades que eu passo na vida, sempre eu coloco tudo isso em oração e eu peço para Deus me direcionar, para Ele me dirigir, colocar as pessoas certas na minha vida. E quando eu estava passando por uma fase difícil, que é uma fase que muitas mulheres, a maioria das mulheres passam, que é a menopausa, eu pedi para Deus me direcionar, para Ele colocar uma médica na minha vida que pudesse me ajudar nesse período. Eu já estava estudando a respeito da menopausa, conhecendo o que estava acontecendo com o meu corpo, as transformações que eu estava tendo no meu corpo, mas eu precisava de soluções que muitos médicos não estavam me trazendo. Eles estavam me dizendo que era assim, que eu tinha que ficar assim, que eu tinha que aguentar para o resto da vida. E eu não aceitei essa sentença. Eu falei, não é possível que eu, depois dos 40 anos, vou ter que passar por isso, vou ficar assim até 80, 90 anos. Não, agora é a melhor fase da minha vida. Eu quero viver a melhor fase com meu esposo, meus filhos já cresceram. Eu não aceito isso. E comecei a pesquisar, e comecei a estudar. E aí eu cheguei, né, que na verdade não fui eu, mas eu acredito que Deus colocou essa pessoa na minha vida, que trouxe tantos benefícios para mim e para minha família, consequentemente. Ela me abençoou muito com a vida dela, com o conhecimento que ela tem sobre esta área. E por isso que eu quis trazê-la mais uma vez aqui, para poder falar hoje só sobre esse assunto, climatério e menopausa. Foi algo que me modificou muito. Eu sofri bastante na época, mas há quase 3 anos atrás eu conheci a doutora Paula Zanotti, que está aqui na minha frente, e através da medicina que ela estudou, dos conhecimentos, da vida dela, que ela tem se dedicado para ajudar tantas mulheres que têm sofrido com a menopausa, ela foi um instrumento de Deus para me trazer esses benefícios que eu estou vivendo agora, com todos os tratamentos que eu pude experimentar, com tudo que ela tem me ensinado nesses anos que a gente tem convivido como doutora e paciente e agora como amigas também. Então, gente, eu quero apresentar para vocês mais uma vez aqui a doutora Paula Zanotti. Ela vai se apresentar de novo, tudo que ela faz na medicina, para que vocês a conheçam. E nós vamos hoje bater um papo bem interessante, bem legal. Se você está passando por menopausa, conhece alguém que está passando por menopausa, passando, né, essas crises que a menopausa traz, fogachos, insônia e outros problemas mais que nós vamos falar a respeito. Então, manda esse vídeo para essa pessoa, chama aí o pessoal, as suas amigas, os seus familiares, para assistir esse podcast com você, tá bom? Então, doutora Paula, se apresente aí mais uma vez para nós. Olá, meus amores, muito obrigada pelo convite de novo, Roberta, para estar aqui com você no podcast, Nelas por Elas. Eu sou a doutora Paula Zanotti, sou médica ginecologista há mais de 17 anos, trabalho com terapias de reposição hormonal e modulação metabólica. E hoje eu estou aqui para falar com vocês bem mesmo, aprofundar mais sobre climatério e menopausa. E o que eu mais quero que todas vocês entendam vamos nos empoderar, vamos enfrentar essa transformação de vida. E você tem que entender que não é para aceitar o vai passar, é assim mesmo, larga de frescura, não é nada disso. Não, gente, a menopausa é uma coisa real, é uma coisa física, é uma coisa emocional, é uma coisa que transforma a sua qualidade de vida, mas que tem tratamento. E existem várias estratégias, tanto medicamentosas quanto terapêuticas, que podem te ajudar a ter qualidade de vida nesse decorrer da sua vida. Porque com certeza, por volta dos 35, 40, às vezes 45 anos, você já pode começar a ter essas transformações hormonais. E aí a gente vai viver mais 40 anos nesse processo, como? Vivendo bem, a gente não tem que aceitar viver de qualquer jeito. E hoje eu estou aqui para falar com você exatamente isso, que a gente tem a capacidade de transformar a vida da mulher quando você faz uma abordagem integrativa, personalizada, focando na
história de vida do paciente. Cada uma tem uma particularidade que é só dela. Então, ter esse olhar holístico, esse olhar afetuoso para essa mulher é muito importante. Porque muitas vezes ela é levada como um descaso. Ah, para, não é assim não. Você vai nos... Às vezes ela vai procurar ajuda e vai em profissionais um pouco mais antiquados, que eles não enxergam o potencial que essa mulher ainda tem para viver e acha que elas têm que simplesmente aceitar o envelhecimento. Sim. Tudo bem, nós vamos envelhecer, mas a gente quer envelhecer com saúde, com dinamismo, com liberdade, com essa, né, com tudo que a vida pode nos oferecer. Sim. E hoje eu tô aqui para falar com vocês exatamente isso. O que é o climatério, o que é a menopausa, tudo que eu vou abordar aqui hoje, e principalmente para que você possa mandar para outras pessoas, para ajudar outras mulheres a entenderem que elas não precisam simplesmente entrar no barco e aceitar. Ela pode remar para o caminho que ela quiser. Basta ela tomar consciência disso. Sim. Então, o mais importante, eu quero que vocês hoje entendam o poder que vocês têm em vocês, na mão de vocês, e que a gente, independente de... Né, nós estamos findando a fase reprodutiva, mas a nossa fase intelectual e de conquista do mundo ainda está em alta, e a gente não pode deixar essa peteca cair. Foi isso que eu pensei quando eu te procurei, porque eu falei, não posso viver assim, passando mal, né, na melhor fase da minha vida, com tanta experiência de vida, agora vou ficar desse jeito, agora, né? Que a gente quer aplicar tudo que a gente aprendeu, toda a experiência, toda, né, a capacidade de resiliência, de enxergar a vida com outro ponto, falar, nossa, não consigo ter energia para nada. Então, eu tenho visto muitas mulheres sofrendo da menopausa, né, na menopausa. E é pouco falado sobre isso. Eu tinha um tabu, né, de que menopausa era velhice. Fiquei na menopausa, tô velha, né? Eu entrei na menopausa antes, precocemente, por causa de alguns problemas, né, que eu tive que retirar o útero e tal. Mas tem mulheres que entram na menopausa com 35 anos. Tem pacientes que entram em falência ovariana cedo. Então, hoje é falado pouco sobre isso. Então, por isso que eu quis trazer esse tema, que é tão importante. Muitas mulheres me perguntam sobre isso, porque eu tenho estudado bastante a respeito, mas eu não sou uma expert como você. Né? Tem até um meme que roda pela internet de uma publicação de um jornal que fala uma senhora de 42 anos. Então, todo mundo já deve ter visto esse meme. Sim. Você olha e fala, eu tô com 43, vou fazer 44, tô me sentindo ótima, tô me sentindo super ativa. Eu falo pro meu marido que para mim os 25 não saíram de mim, entendeu? Pode até vir a identidade aumentando, mas para mim tá entendeu? Psicologicamente a gente tem que buscar esse bem-estar, porque é isso que vai dar disposição para você viver cada vez mais intensamente. Exatamente. Né? Então, nós vamos começar com esse primeiro tema, então, já que você falou, né, sobre o climatério e a menopausa, então, faz uma definição aí breve, né, das fases do climatério e da menopausa. Bom, vamos lá, gente. Vamos definir certinho. Isso. Climatério é aquela fase que antecede a parada da menstruação. Ela pode durar, pela literatura, de 2 a 8 anos, uma média em torno de 5 anos. É aquela fase que você tem ciclo irregular, falhas, ciclo aumentado, você nota a mudança do volume, da característica, o padrão de cólica, de TPM. Você nota que você já não é mais a mesma pessoa, mas você ainda cicla. Certo. Só que essa fase você já começa a ter umas falhas assim na liberação hormonal, seu eixo de liberação assim, é como se a chamada ovário, cérebro, a chamada ficasse meio turbulenta e você não passasse a informação correta. Por isso que é mais difícil engravidar, por exemplo. Às vezes você pode até acontecer de ter uma gravidez, porque você está irregular, você muitas vezes não está se cuidando ou está achando já que está entrando, só que pode acontecer uma fecundação. Só que claro que a porcentagem é menor. Porque num ciclo regular, você certinho, a gente tem em torno de 25% de taxa de gravidez. Nessa fase de climatério, ela cai bastante, porque a gente já não sabe mais se está ovulando de forma efetiva ou não. A menopausa, a diferença é, o diagnóstico de menopausa, na verdade, a menopausa é um diagnóstico, tá, que é dado após 12 meses sem ciclo, com exames hormonais compatíveis com falência ovariana. Ponto. Certo. Só que até isso acontecer, você pode estar tendo sintomas há 5, 7, 8 anos e está sofrendo com isso. Entendi. Isso já vai levar... Essa fase de climatério, que é a fase que antecede,
já aumenta, por exemplo, o nosso risco cardiovascular. Porque essas mudanças hormonais, elas já diminuem a nossa taxa metabólica, já aumenta o nosso estresse oxidativo, inflamação celular. Então, a gente já começa a ter vários processos de envelhecimento celular que vão sendo acelerados por essa falta de hormônio, por essa irregularidade hormonal. Um sintoma muito assim comum, mas muito pouco explorado, é a questão da qualidade do sono. Você acha que é pela rotina de filhos? Como a gente está engravidando cada vez mais tarde, a gente acha que é porque tem filho pequeno, é porque a rotina está puxada. Você começa a ver que seu sono está ficando aquele sono picadinho, que você está acordando e despertando muitas vezes, que você já acorda cansado e seu dia não rende. Essa conexão é muito direta. Porque com a queda, por exemplo, de um dos hormônios, que é a progesterona, ela, além de atuar na questão do sono, da questão da irritabilidade, da ansiedade, ela também interfere, por exemplo, no padrão menstrual. Certo. O ciclo começa a ficar mais curto, mais volumoso. A deficiência dessa progesterona pode ser um sinal, às vezes, da mulher que está em volta dos 35, 40 anos querendo engravidar, uma dificuldade de gestar, porque ela pode estar relacionada já a essa queda. Então, muito antes de você ter o diagnóstico de 12 meses sem menstruar e hormônio compatível com falência ovariana, você já está sofrendo lá faz tempo. Às vezes dos 35 para frente, por exemplo? Pode acontecer por volta dos 35 anos essas pequenas oscilações, em média 40, 45 anos. Só que hoje, com o padrão alimentar, o padrão de estresse que todo mundo está vivendo, está se antecipando cada vez mais esse processo de deficiência hormonal. É muita alimentação condimentada, é muito produto industrializado, processado. Isso, de uma forma ou de outra, vai inflamando nossos receptores hormonais e a gente começa a ter uma dificuldade de conexão com esses hormônios. Então, já não está mais igual antes. E está se vendo que o processo de infertilidade está acontecendo cada vez mais cedo. Verdade. As mulheres já estão tendo mais dificuldade de gerar do que 1 ou 2 décadas atrás. Com certeza. Então, a diferença é essa. O climatério é a fase em que você tem uma bagunça da menstruação, sintomas, às vezes, inespecíficos. Podem ser irritabilidade, insônia, perda da libido, secura vaginal, indisposição, cansaço, turvação mental, névoa mental. Parece que você tem uma dificuldade de cognição, de pensamento. Falta de memória, falta né? de memória, dificuldade, às vezes, de achar as palavras. Você pode ter, por exemplo, alteração na textura da pele, do cabelo. Você pode ter alteração de unhas, turvação da visão, cansaço excessivo, alteração nas enzimas digestivas. Você pode ter dificuldade de digerir alimentos que você falava assim, nossa, a vida toda eu comi, agora já não cai bem. O ritmo intestinal já muda, o padrão menstrual muda. Você começa, às vezes, a ter enxaqueca que não tinha. Aí você fala, nossa, mas parece que eu tenho tudo e mais um pouco. É por aí mesmo. Ansiedade, depressão. Tudo isso pela baixa da progesterona? Não, tudo isso somado às outras, porque assim, no começo dessa disfunção, a gente tem baixas pontuais e não são assim, parou de uma vez. Você tem um período de normal, um período baixo, um período normal, um período baixo. Então, são oscilações. De todos os hormônios. Normalmente, nessa primeira fase, é a progesterona e a testosterona. Mais pra frente, a gente começa a ter uma queda maior do estradiol. Quando o estradiol começa a cair mais e fica mais acentuado, aí começa a se ter as ondas de calor. Certo. Porque ele tem uma função muito importante nessa questão da regulação térmica. Todos esses hormônios, a gente tem receptor hormonal em todas as nossas células. No corpo inteiro. Corpo inteiro. Para você ter uma ideia, o cabelo da mulher na gravidez é uma, o cabelo no climatério é outra, o cabelo na adolescência é outra, a pele na adolescência é uma, a pele na menopausa é outra. É verdade. Você tem receptor em todo o seu corpo. Até a gente fala, nossa, fiz 40, comecei a ter problema visual. Sim. Até aí a gente tem receptor hormonal. Então, a gente tem receptor hormonal em todas as células do nosso corpo. Os homens também. Os homens também. Os homens também. Tanto que eles têm uma disfunção também, só que os níveis deles são diferentes dos nossos. Certo. A mulher, ela tem essa coisa mais aflorada, porque a gente, como cicla e ovula, o nosso padrão todo está diretamente ligado aos hormônios. Então, a questão até de emocional, a questão da libido, a questão do estresse, tudo anda junto. Hoje, assim, é bem visto que a mulher mais estressada, ela tem dificuldade, por exemplo, de ter uma testosterona de boa qualidade, o receptor fica
prejudicado porque ele tem que dar lugar para o cortisol. Olha só, o estresse O bagunça estresse tudo. bagunça tudo. O estresse, por exemplo, hoje, por essa vida corrida, o estresse, por exemplo, ele pode levar a uma dificuldade de ovulação, uma dificuldade de liberação hormonal, pode dificultar a fertilidade, pode dificultar a libido. Então, tudo ali Nossa. é uma Muito sincronia. complexo. É como se fosse uma orquestra. Uma coisa tem que andar na sequência da outra. Quando uma coisa não anda aqui, é como se fosse um efeito cascata. As outras coisas vão tendo problema também. Então, gerenciar os níveis de estresse é É essencial, porque não só melhora essa questão da qualidade de vida da mulher, mas também do jeito como ela enxerga o mundo à volta dela. Com certeza. Uma mulher que anda muito estressada, normalmente ela acaba tendo mais compulsão alimentar, porque ela não dorme bem, ela acorda cansada, ela está estressada, aí ela fica compulsiva, ela tem mais tendência a alimentos adoçados, ela tem, às vezes ela tem dificuldade de autoestima porque ela começa a ganhar peso, essa queda hormonal faz com que a gente tenha um acúmulo de gordura abdominal, isso aumenta nosso risco cardiovascular. Nossa. Então, a coisa é tão grande, ao mesmo tempo tão delicada, que ela tem que ser vista de forma, assim, muito detalhada. Às vezes você vai esperar que o calor chegue para achar que você está no climatério. Que é o que a maioria das mulheres fazem. Elas chegam, não, mas eu não tenho onda de calor. Aí você vai aprofundar na história, ela já está tendo muitas outras coisas lá atrás que ela vai empurrando. Eu falo que a gente acostuma com tudo. Verdade. Com bom e com ruim. A gente toca o barco com mulher, então, a gente toca o barco. E as mulheres pensam que a menopausa é só calorão. Exato. Né? Então, eu não tive calorão. É só calorão, vagina seca e libido. E não, pronto. começa muito sintomas, antes. sim. Muito antes. E por isso que eles têm que ser tratados. Então, os tratamentos podem começar antes da mulher entrar na menopausa. Claro, o ideal é perceber o início dos sintomas. Muitas vezes essa avaliação é clínica, então a gente sempre fala dentro da medicina, a clínica é soberana. Tá? Muitas vezes o exame vai ser alterado quando tiver uma alteração muito profunda lá na frente. Entendi. Só que os benefícios, eles podem ser introduzidos na vida dessa mulher com muita antecedência. Isso faz com que ela tenha um risco menor de doença neurodegenerativa, que ela tenha um risco menor de doença cardiovascular, que ela tenha uma parte emocional mais equilibrada, que ela tenha um resgate do relacionamento. Sim, com certeza. Porque tudo isso impacta, por exemplo, Roberta, a menopausa, o climatério e menopausa, a gente acha assim que não é um problema de saúde pública, mas é. Sabe por que que é? Se eu for parar para pensar, uma mulher que está trabalhando, está no seu ritmo de produção lá, 40 anos, 42 anos, ela começa a ter dificuldade para dormir, ela tem dificuldade de concentração. A produtividade dela no trabalho começa a cair. A produtividade intelectual dela começa a cair. Então, ela começa a ter o quê? Uma falta de disposição, uma falta de cognição. Ela tem dificuldade de compactuar com outras pessoas. Ela tem dificuldade, muitas vezes, de gerenciar um trabalho. Fica mais irritada. Mais irritada, mais explosiva. Aí ela fica, às vezes, mais compulsiva. Ela começa a ter problema de autoestima. Ela começa a ter isolamento social. Ela começa a ter problema no relacionamento. Sim. E eu falo, gente, se dentro da gente, tudo que está dentro está fora. Se a gente não está bem dentro, a gente expõe para o ambiente. É isso mesmo. A gente expõe para a família, para os filhos, a gente expõe para o companheiro, a gente expõe para o chefe de trabalho, a gente expõe para a equipe. A gente muda o nosso meio. Porque se a gente não está bem, isso vai refletir em tudo ao seu redor. Com certeza. Aí o que acontece? A mulher ela começa a ter dificuldade no relacionamento, na parte sexual, por exemplo. E não é só a questão do desejo. A autoestima prejudica também o desejo sexual da mulher. Ela fica com dificuldade de aceitação. Ela tem dificuldade de reconhecer ela mesma. Porque ela estava super bem, de repente ela olha e fala, quem sou eu? De um dia para o outro. Um dia para o outro, ela parece que ela olha para o espelho e fala, nossa, quem que é aquilo ali? É verdade. É assim isso mesmo. acontece. E às vezes você olha assim, gente, mas eu não sou essa mulher explosiva. Parece que tem uma bomba relógio dentro do meu peito. O que está acontecendo? Você começa a se sentir estranha, né? Esquisita. E aí, o que acontece? Isso daí vai refletir no convívio com o companheiro e com a família. É verdade. E aí vem a autocobrança. A autocobrança mata todo mundo. Nossa. Porque você começa a se julgar, a se cobrar. Aí fica aquele looping, aquela novelinha mental o tempo todo. Aí desestrutura o relacionamento. Eu comento muito no consultório com as pacientes, assim, que muitos relacionamentos acabam por duas razões. Assim, é um conceito meu, tá? Por falta de hormônio e por falta de maturidade.
É verdade. Porque a falta de maturidade do casal também afunda um casamento. Sim. E a falta de hormônio também, porque às vezes não identificar que essas mudanças estão acontecendo, o companheiro pode achar que é algo com ele, ela pode achar que é algo com ele, aí fica aquele Joguinho. Aquele fogo cruzado. Sim. E muitas vezes está faltando o quê? Entender esse processo da mulher. Instrução, né? Conhecimento. Esse conhecimento. Está faltando entender essas mudanças, trazer o companheiro para dentro dessa mudança para que ele tenha maturidade de entender que essa nova mulher que está surgindo agora, ela merece cuidados diferentes. Sim. E para poder todo mundo fluir junto. Não é só falar, minha mulher tá chata. Não. Né? Às vezes tem que entender o que está acontecendo. Ela nunca foi assim. Não. Essa pessoa não é mais. O que está acontecendo? Isso. Ter essa questão do companheirismo, entendeu, maridos? É muito importante que vocês entendam. Se você conheceu a sua esposa de um determinado jeito e você notou que ela está diferente, para com ela e fala, amor. O que está acontecendo? Né? Você percebeu? Mas assim, é falar com jeitinho, não falar com arte e cobrança. Sim. Porque a gente acha que tudo é julgamento. É verdade. Nessa fase, olha, você colocou aqui para cá, já é julgamento. É uma gota, né? É uma gota para derramar tudo. Com certeza. Então, às vezes, tem que ter esse jogo de cintura, esse olhar delicado para essa mulher que está surgindo agora. Porque essa mulher que está surgindo, ela vai merecer cuidados diferentes e atenções diferentes. E cuidados médicos, né? Cuidados médicos, cuidados psicológicos, ter uma mudança de estilo de vida. Porque se seu corpo está trabalhando de uma forma diferente, seu metabolismo vai trabalhar de uma forma diferente. Então, a própria menopausa, o climatério e menopausa, é um processo de inflamação e oxidação das nossas células. Isso aumenta nossos riscos. Essa transformação vai exigir muito mais do estilo de vida, da alimentação, da qualidade de sono, qualidade do gerenciar o estresse. Tudo isso tem que andar em conjunto. Então tem que mudar tudo, Tem que mudar tudo. Né? A mulher, ela tem que entender que aquele antigo eu dela, se ela quiser viver bem, viver com saúde, viver e prolongar mais essa vida dela, ela vai ter que tomar algumas decisões maduras de mudança. Não dá mais para continuar no mesmo estilo de vida de bebida alcoólica, cigarro, sedentarismo, obesidade. Porque esses fatores, por exemplo, somados à menopausa, aumentam o risco de câncer. Nossa. Esses fatores somados aumentam o risco de câncer. E ninguém fala sobre isso, né, doutora? Ninguém fala sobre isso. As pessoas só falam que o problema é a alimentação, mas não é só alimentação. Não, porque é todo um conjunto. O que levou à alimentação? A mulher, ela tem uma compulsão. O que está desencadeando essa compulsão? Sim. É uma alteração no perfil hormonal dela, que de repente começou a piorar esse quadro que ela já tinha? É algum problema emocional, uma depressão que ficou acentuada? Tudo começa, às vezes eu falo que o climatério, a menopausa, ele tira de debaixo do tapete muita coisa que a gente vai escondendo e vai guardando ali, como se fosse aquela gavetinha do segredinho. É verdade. Uma hora ela enche e vem à tona. Sim. E eu tenho percebido também que muitas mulheres têm, como que se diz, pensado que elas estão com depressão, né? Elas têm, como que se diz... labilidade emocional. Isso, a depressão vem porque você falou que isso faz parte, né, do climatério, da menopausa, são uns dos sintomas, mas é muito confundido a depressão com a menopausa. O que acontece? Várias mulheres, elas podem ter um quê de ansiedade, um transtorno depressivo leve, um transtorno disfórico, que é aquela TPM, né, mais descompensada, mais acentuada. O que acontece? Com a ausência e a redução dos hormônios, a gente tem, por exemplo, uma diminuição da serotonina. Certo. Da dopamina. Então, a gente acaba tendo esse quê emocional piorado. Isso na fisiologia hormonal, isso é uma coisa que acontece. Então, o que acontece? Essas pacientes que estavam com algum limiar ali mais equilibrado, com a falta do hormônio, elas começam a ficar realmente num processo mais depressivo, mais entristecido, mais desanimada. E aí, muitas vezes, elas vão partindo para o lado dos antidepressivos. Sim. Só que, além de ter esse quê emocional, a gente também tem que resgatar essa questão hormonal. Sim. Porque muitas vezes está sendo mascarado o uso da medicação, tem uma melhora, eu falo que é uma memória, uma melhora mascarada. Sim. E não é uma melhora real. Verdade. E aí, quando você vê,
que a hora que você instala assim, a reposição hormonal, essas mulheres têm um resgate Elas muito grande, melhoram. melhoram muito. E às vezes nem precisa de antidepressivo. Às vezes não precisa. Não que tenham mulheres que tenham o quê psiquiátrico, que ficam piores, certo. que tem que ter o acompanhamento Os dois. em conjunto. Certo. Tá? Essa questão multidisciplinar é muito importante. Ter a psicóloga, o psiquiatra, o ginecologista, o médico integrativo, como no meu caso. Isso é muito importante. Sim. Porque muitas vezes ela já tem uma predisposição. E às vezes a gente tem que fazer o equilíbrio. Às vezes fica só com antidepressivo, mas o restante da qualidade de vida está péssima. Não adianta nada. E aí parece que ela patina e não sai do lugar. É só um paliativo, né? É só um paliativo. E aí ela dá a impressão de que ela está vivendo no automático, que ela não está vivendo. E aí é hora de ter esse olhar para ver, não, olha, você está em processo de disfunção hormonal, precisa equilibrar isso, isso e isso, exatamente para você resgatar essa qualidade de vida. Olha só, eu tenho uma amiga que ela reclamava que no final da tarde, à noitezinha, é que ela ficava se sentindo triste, que dava essa melancolia. Por que acontece isso? Porque assim, eu falo que é a bruxa da tarde, né? A gente tem então é real isso. É real. Tem mulheres que têm essa questão emocional, porque assim, é muito a ver com os receptores. Certo. O entardecer, muitas vezes, remete uma lembrança de final do dia, de esgotamento. Às vezes, a mulher ela já sobrecarregou o dia dela o tempo todo e a hora que ela vai para esse final do dia, ela já está totalmente sem energia. E, muitas vezes, essa falta de disposição é confundida com um processo de tristeza. Ah, entendi. Às vezes, uma deficiência nutricional, às vezes, uma deficiência hormonal, uma deficiência de vitaminas, faz com que ela tenha essa sensação de cansaço, indisposição e fadiga e entenda isso como um processo emocional. Entendi. Porque muitas vezes a gente tem que olhar tudo isso. Sim. Às vezes ela não se alimenta bem, ela está com vitamina D baixa. Hoje a vitamina D está em alta depois do Covid. Foi visto o quê? Que a vitamina D melhora até essa questão emocional. Sim. Não só a parte de imunidade, mas ela tem uma questão óssea envolvida, imunológica envolvida, emocional envolvida. Sim. É muito importante. Vitaminas do complexo B são extremamente importantes para essa questão emocional. Sim, Cada vez mais os psiquiatras estão vendo a necessidade da reposição das vitaminas do complexo B, porque tem uma função, uma neuroproteção muito boa, tem um aumento da produção de dopamina, serotonina, para todos, tudo, né? Para todos, entendeu? Ter deficiências também leva a gente a achar que está num quadro depressivo, que é um cansaço extremo. Com certeza. Deficiência de ferro. Sim. Por exemplo, com a entrada da menopausa e climatério, a gente tem uma dificuldade de digestão de proteínas. E aí você tem uma dificuldade, por exemplo, de digerir carne vermelha. Então, você tem dificuldade de absorver vitamina B12, de ferro. Aí começa a baixar. E aí começa a baixar, a gente níveis. tem uma dificuldade de cognição. Nossa tireoide já não trabalha igual. Então, começa a ter disfunções também tireoidianas por conta da mudança hormonal, por conta da deficiência. Entendi. Então, é uma... Mas tem alguns hormônios que eles mudam, por exemplo, ao longo do dia, que nem à tardezinha. Sim, o cortisol, serotonina por baixa, sobe. Cortisol, principalmente. O cortisol, principalmente. Muitas vezes essa mulher já não está dormindo bem, ela já está esgotada. E muitas vezes a gente faz um perfil do cortisol, fazendo dosagem salivar, em 3 períodos do dia para ver como que está essa curva. Interessante. Porque muitas vezes ela pode estar, por exemplo, com uma deficiência de cortisol, que é o hormônio que dá aquela questão da disposição. Certo. Em excesso ele dá problema, mas embaixo ele também dá fadiga. E o cortisol também pode ser tomado. A gente exemplo, faz o quê? Uma manipulado. estimulação, a gente faz precursores fitoterápicos que vão ajudar na modulação desse cortisol, fazendo a modulação. Em casos muito extremos, até o uso do cortisol bioidêntico, mas isso são casos muito pontuais. Certo. Mas normalmente a gente faz o quê? Uma modulação para que o corpo volte a entrar no ritmo. Sim, entendi. Entendeu? Que o mais importante é tentar o quê? Dar substratos ao corpo para ele voltar a ter um bom funcionamento. O cortisol é muito importante, né? As pessoas que cometem suicídio, já estudei sobre isso, quando elas são analisadas, o cortisol delas estava baixíssimo. Então, e por isso que ela tem essa tristeza profunda. Exato, porque você não tem energia. Porque assim, se o cortisol está muito baixo, você acaba não tendo o quê? Estímulo para mandar energia para o seu cérebro. Sim.
Porque ele que vai fazer com que você tenha uma liberação de insulina. Essa insulina quebra a glicose em moléculas para entrar na célula e dar energia para a célula, para o cérebro. E junto com outras conexões. Então, isso faz com que a pessoa tenha um quadro de depressão e um transtorno assim, de fadiga crônica que chega a um ponto de achar que está num quadro de depressão profunda. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes está faltando o quê? Já peguei paciente com cortisol de 2, de 3, Nossa, baixíssimo. que você tem que ter uma ação rápida. Porque a paciente realmente não vai adiantar se você der um antidepressivo. Não adianta tanto usar um antidepressivo. Às vezes tem que fazer essa modulação para esse paciente acordar para a vida. Resgatar a vontade de viver. Reagir. E existem muitas estratégias, então, para lidar com esses sintomas, né? Incluindo as mudanças de estilo de vida que você falou, suplementos, terapias alternativas. Então é muito importante a gente entender assim, a mulher no climatério, na menopausa, ela não vai viver só de hormônio. Se fosse assim, toma um hormônio e resolve. Pronto. Não. Existe todo um conjunto de conexões dentro do nosso corpo que tem que estar... É como se as velas do carro tem que estar limpas para esse hormônio poder... É como se o hormônio precisasse que o receptor dele tivesse desobstruído para ele ter ação. Então, é importante ter um emagrecimento, tá? Porque a obesidade é uma doença inflamatória. Certo. E ela aumenta risco cardiovascular, risco de câncer. Ela altera pela gordura corporal. A gente tem uma síntese hormonal. Boa parte dos hormônios também é sintetizada na gordura. Olha só. Tanto que os extremos, anorexia e obesidade, podem ter distúrbios de produção hormonal, distúrbios ovulatórios. Os dois. Os dois extremos. Então, o percentual de gordura aumentado também interfere, por exemplo, na metabolização desses hormônios. Certo. Se você vai tratar uma mulher na menopausa, no climatério, ela está obesa, o risco dela converter esse hormônio para um hormônio ruim dentro dessa gordura corporal é maior. Entendi. E ele poder aumentar, por exemplo, aí o risco de câncer. Nossa. Não é que o hormônio por si só, Entendi. mas o contexto do sedentarismo e da obesidade pode pegar uma via. Então, primeira coisa... A mulher por si só, ela obesa, ela aumenta risco de câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário. Olha, não sabia e fora disso. o risco cardiovascular. Puxa vida. Porque ela tem uma conversão ali dos hormônios que pode prejudicar e até ativar genes oncológicos. Então, o controle do peso. Muito importante. Muito importante. O controle do estresse. A questão nutricional. Alimentos altamente processados, gorduras, açúcar, ele também piora as ondas de calor. Com a gente certeza. tem assim, a mulher que tem um percentual de massa magra bom, gordura corporal baixinha, ela tem muito menos sintomas de calor, muito menos fadiga, muito menos processo de dor do que uma mulher obesa. Entendi. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. Trabalhar essa desinflamação desse corpo da mulher é essencial para que a gente literalmente limpe. Primeira coisa, então, para fazer. Tem que fazer esse processo de desinflamação. Porque o mesmo hormônio que vai servir para fazer um benefício, ele pode ter um prejuízo nesse corpo. Sim. Então, tem que ter um merecimento. Muitas vezes a gente tem que trabalhar junto. Às vezes a situação é tão crítica que tem que entrar com hormônio, mas tem que pegar firme no processo de emagrecimento nessa mulher. Tanto que eu fui atrás de fazer uma pós em obesidade, exatamente porque não tinha como conviver com um contexto de climatério e menopausa numa paciente obesa. Entendi. Tem que tratar isso também. Então, essa questão da mudança do estilo de vida, melhorar o percentual de massa magra, perder gordura, controlar o estresse, trabalhar essa questão emocional, melhorar a qualidade do sono. As terapias são extremamente importantes, porque às vezes ela vem com crenças e crenças limitantes que prejudicam o desenvolvimento emocional, psicológico, do trabalho e tudo, que nesse processo de menopausa piora. Então, às vezes tem que trabalhar o emocional, essa questão do reconhecimento, as compulsões aumentam muito. Então, trabalhar uma terapia comportamental para trabalhar essa parte da compulsão alimentar. Ela pode acentuar um pouco mais a compulsão por compra, por outras coisas, pelo álcool, porque ela fica mais suscetível à bebida, porque ela está emocionalmente abalada, então acaba descontando, eu estou cansada, vou tomar uma aqui, eu estou cansada. E aí isso vira uma bola de neve. Cada uma vai focar em algo, vai ter uma compulsão por Cada algo. uma vai ter às vezes você vê, usa uma fuga. Uma fuga, isso. Acaba tendo mais uma fuga. Entendi. A fuga é a comida, a fuga é o álcool, a fuga é a compra, a fuga é o doce. Então vai tendo sempre uma fuga. Entendi. Então é esse momento que você tem que falar, não, volta aqui, vamos ver, o que está acontecendo que você está fugindo dessa sua realidade. Então o trabalho, ele é tanto
da parte médica, a parte funcional, a parte metabólica, quanto também a parte terapêutica, a parte comportamental. Certo. É muito importante ter esse olhar multidisciplinar. Ter uma nutrição adequada, alimentos, a questão digestiva vai mudar, então tem que trabalhar toda essa questão das enzimas, da digestão. A questão da microbiota intestinal, ela muda. Se ela muda a nossa vagina, nosso ressecamento, você acha que não vai mudar? Se muda a pele do nosso rosto, você acha que não vai mudar todo o trato gastrointestinal? Com certeza. Gente, a gente só olha o que está por fora. Só por fora. Quando você olhar alguma alteração, uma erupção de pele, uma alergia, você imagina, meu Deus, como é que deve estar lá dentro? É uma Porque é inflamação. tudo uma pele. A pele é um maior órgão que a gente tem. Ela reveste tudo. Não reveste só externamente, reveste os órgãos, reveste o intestino, reveste todo o seu corpo. Sim. E se essa reação está acontecendo e você está visualizando externamente, internamente o trem está muito pior. Com certeza. E atividades físicas, por exemplo? Essencial para ela ganhar massa magra. Tem muita mulher que não gosta de fazer atividade física. E aí, o que ela faz? Ela vai ter que aprender a gostar. Vai ter que aprender. Se ela quiser viver bem, se ela não quiser morrer antes da hora, ou não quiser ficar debilitada, ela vai ter que Nem mudar que for, esse contexto caminhar de vida. todo dia. Ela vai ter que iniciar. O ideal é que a mulher intercale exercício aeróbico com musculação. Que ela tem que ter uma queima calórica, né, por causa da questão da gordura, mas ela precisa ter uma tonificação. Ela precisa ganhar massa muscular exatamente porque no músculo a gente consegue metabolizar melhor a insulina. Então, as mulheres que têm resistência à insulina, predisposição a diabetes, igual eu te falei, essa conversão do hormônio acontece na gordura por conta do excesso de gordura, que também aumenta a resistência à insulina. Então, ter uma atividade física regular, ganhar massa magra é essencial para ter longevidade. Hoje, é cada vez mais estudada a questão da musculatura, do ganho de massa magra, no processo de retardar doenças neurodegenerativas. Puxa vida. Porque como melhora o controle da resistência à insulina, melhora a questão metabólica da insulina, você tem uma proteção cerebral também. Explica melhor, a massa magra seria o quê? O músculo. Gente, eu faço sempre esse exemplo no consultório. Eu faço bioimpedância no consultório, e aí eu consigo avaliar a distribuição de gordura e músculo em cada parte do corpo. Certo. No tronco, nos membros, nas pernas. A gente precisa ter uma porcentagem ideal para a gente se sustentar. Certo. Quem sustenta o osso, o corpo, é o músculo e o tendão. Se a gente não tiver essa musculatura adequada, você não consegue sustentar o peso do seu corpo. Aí começa a ter lesão articular, começa a ter ruptura de tendão, começa a ter as ites da vida, tendinite, bursite, tudo da vida. Por quê? Porque tá tudo fraco. Por isso que os idosos ficam tão fraquinhos. Por isso que eles perdem a massa magra. Massa magra. Se eles estão fazendo atividade física regular e suplementando, eles têm uma manutenção da massa magra. Isso faz com que eles tenham mais liberdade, mobilidade e uma vida ativa. Eles conseguem fazer as coisas. E a gente tem que pensar nisso agora. Para você ter uma reserva lá na frente, para você conseguir viver mais, para você conseguir ter liberdade de ir e vir, viajar, fazer seus cruzeiros, fazer o que você quiser sem depender de ninguém. Mesmo na idade, na terceira idade. Mesmo na terceira idade. Mesmo na terceira idade. Meu padrasto, por exemplo, tem 81 anos, vai fazer 82 anos agora. Ele joga tênis, caminha, treina. Minha mãe também. Que bom. Eles viajam, vão fazer um cruzeiro de 21 dias. Que legal. E eles têm uma vida ativa. Por quê? Porque eles têm um processo de ganho de massa magra. Eles mantêm isso para poder dar liberdade para eles. Ninguém quer envelhecer numa cama. Não. A gente quer envelhecer com liberdade. Com certeza. Você não tem condições de carregar uma sacola no mercado, uma caixa, porque você não tem força nas pernas, força nos braços. É muito difícil. Isso não é ter qualidade de vida. É verdade. Então, é importante ter massa magra, musculatura, quanto menor possível de gordura corporal. Só que assim, tem um percentual, né, adequado, abaixo de 28% de gordura é o ideal, porque dali em diante já é risco cardiovascular. O ideal para a mulher é que ficar em torno de 23% de gordura. O ideal, assim, entre 18 e 23 é um adequado. Abaixo de 18 é mais assim, para quem faz fisiculturismo, quem trabalha com isso e tal. Mas esse percentual de gordura é um percentual de gordura saudável. De 18 a 25. 18 a 25, 23 seria bom. Quanto melhor, né? Quanto mais baixo, trabalha mais essa composição corporal, melhor. Mas se uma paciente está com 45% de gordura, saiu para 30, está em 28, nossa, tem que parabenizar muito, é uma conquista muito grande. É verdade. Existe uma jornada ainda? Existe, mas vamos parabenizar, porque isso você já reduziu em muito o risco do infarto. Olha só. No AVC.
Então, a maioria uma de trombose. AVC, infarto, é causado, às vezes, Na mulher, é por causa de existe gordura. um aumento de risco muito importante no climatério e menopausa em relação a infarto, AVC, por conta do climatério. Por conta dessa redução hormonal, a gente tem um aumento de doença cardiovascular. Por causa da queda dos hormônios. Queda dos hormônios, pela entrada da menopausa. Mesmo que ela não tenha gordura, por exemplo. Não. A mulher que tem um perfil saudável é diferente. É diferente. Tô falando, se ela já tem um estilo de vida mais saudável, ela tem um risco menor. Entendi. Mas se a paciente está em sobrepeso e obesidade, ela tem um risco muito mais aumentado de uma mulher que tem um percentual de gordura de 22%, malha, treina, tem bastante musculatura, tem um percentual de musculatura bom. Ela está com 45 anos, uma mulher que está em sobrepeso, obesidade, 45% de gordura, é óbvio que aquela obesa com percentual de gordura, ela tem um risco muito maior de ter tudo. Entendi. Porque quando as duas entrarem juntas nessa fase de falência ovariana, de queda hormonal, a que está com bom percentual de massa magra, ela vai ter uma resposta e sintomas muito menor, assim, ela vai ter muito menos sintomas de agravamento da menopausa do que a paciente que está obesa. Com certeza. Então, conscientizar, gente, que não dá para ficar nesse caminho de amanhã eu começo, tá tudo bem, é só hoje. O hoje vai fazer o amanhã. É verdade. Se a gente não começar a mudar aos pouquinhos, 1% que você fizer Cada diferente, 0,1% que você fizer diferente, já é uma transformação. A jornada que é daqui a aqui, se você for de pouquinho em pouquinho, você já está se movimentando. É verdade. E se parabenize por esse pequeno movimento. Dia após dia. Dia após dia. Porque você não está estagnada. O importante é não ficar estagnada e achar que está tudo bem. Sim. A vida é ruim, a vida é assim mesmo, vou ficar assim, né? A gente tem que trabalhar o quê? Em busca do melhor. Mas sem enlouquecer. Porque hoje tem muito... seja alta performance, produz até 10, 11 horas da noite. Calma, gente. A gente tem um limite de vida e um limite saudável. Sim. Mas a gente também não pode ficar acomodado. Estar acomodado faz com que a gente não tenha uma qualidade de envelhecimento, de vida. Verdade. Em todos os sentidos. Você está falando aí, né, sobre produzir até 10, 11 horas da noite. É verdade que dormir todo dia no mesmo horário é essencial também. É essencial. Nosso corpo precisa de uma rotina de alimentação, uma rotina de treino, uma rotina de... Porque ele é uma máquina. Ele é uma máquina que precisa de horário de atividade e horário de repouso. Sim. Nosso cérebro, nosso corpo, ele precisa de um momento de reestruturação, tá? O momento de dormir é essencial. Então, algumas pessoas falam, mas eu produzo mais à noite. Mas eu sou mais ativa. Não é fisiológico. A gente tem que procurar a fisiologia. Certo. O nosso corpo é o mesmo DNA. Nosso DNA é o mesmo pré-histórico. Com certeza. Lá, de quando a gente caçava durante o dia e anoitecer, a gente se escondia, se protegia. Baixava o sol e ia dormir. É. Hoje a gente vê, com o advento da tecnologia, que a gente vai até 10, 11, 1 da manhã. É, só que fisiologicamente isso está acabando com o nosso corpo. Com certeza. Um período de vida em que você dá plantão, que você trabalha demais, tudo bem, é um período. Mas não faça isso a vida inteira, porque você está se matando. Ao longo do tempo, você vai se matando. Vai colher os frutos, né? Os frutos de uma depressão, de uma ansiedade, de uma obesidade, de um transtorno hormonal, de um transtorno metabólico. Isso vai se somando. Então, ter uma rotina de sono. O ideal é dormir entre, no máximo, 11 horas, tá? O ideal é entre 10 até no máximo 11 horas. Porque se você não tem esse bloqueio, se você não tem esse estímulo da melatonina, se você não tem durante a noite todo um processo de liberação hormonal adequado, você acaba tendo pico de cortisol na madrugada, aquele despertar noturno, que você acorda no meio da noite e fala, nossa, por mim eu lavava roupa agora. Sim. Não é o ideal. O ideal é você funcionar de acordo com o ciclo circadiano do sol e da lua. Sim. Se isso está acontecendo, algum desarranjo está acontecendo no seu corpo. Pode ser a melatonina que está baixa. A melatonina que está baixa. A partir dos 20 anos, a gente já começa a ter uma queda da melatonina. Então, a gente tem que começar a trabalhar a redução dos estímulos visuais antes de dormir, para o seu cérebro poder ter uma liberação adequada. Muitas vezes tem que fazer estímulo externo com suplemento para estimular a melatonina, para a produção natural. Não só tomar a melatonina, mas existem os precursores. B6, 5-HTP, triptofano, inositol, magnésio. Tem vários suplementos que a gente usa para o quê? Para estimular a produção natural. É como se eu desse o combustível para o meu carro funcionar. Que legal. E dessa forma eu faço o carro trabalhar. Só que a gente tem que pôr o combustível certo. Certo.
Entendeu? Não adianta você ter uma Ferrari e colocar óleo de cozinha. Você tem que dar o combustível certo pro seu carro. Então não adianta só ir lá na farmácia, comprar melatonina e começar a tomar. Não, porque tem pacientes, por exemplo, que têm sensibilidade à melatonina. Quando toma melatonina, tem sonhos vívidos e fica sofrendo, porque fica agitada. Olha, só dá reverso. Exato, cada um é de um jeito. Então, tem pacientes que não toleram a melatonina e tem pacientes que toleram doses muito baixas e pacientes que toleram doses muito altas. Entendi. É uma coisa muito individual. Por isso que é importante, todo acompanhamento deve ser feito com um profissional capacitado. Com certeza. Porque você pode estar enfiando o pé pela mão. Aí você fala, nossa, eu tomei e não funcionou nada. Aquela velha história, eu tomei tal coisa e não funcionou. Tá, você tomou como, em que situação, em que dose. Porque às vezes não é igual para todo mundo. Então, assim, ter uma qualidade de sono, ter uma qualidade de alimentação, porque isso vira um looping. Vira um looping. É verdade, é uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Aí, o que acontece? Uma coisa, assim, que tem uma queixa muito comum na mulher no climatério e menopausa. Eu ia falar sobre essas queixas. Uma queixa muito comum é a queda do desejo sexual. O desejo sexual, gente, a libido, tá? O libido é o desejo de fazer. A libido não é só libido sexual. Existe libido sexual, libido de tudo. Sim. Libido é o desejo. O desejo de vir e vir, de viver, de fazer as coisas. O desejo sexual na mulher, ele é multifatorial. Ele não é exclusivamente hormonal, tá? Na verdade, pequena parte dele é hormonal. Olha só. Pequena parte dele é hormonal. Porque a gente tem um nível hormonal pequeno de testosterona Entendi. em comparação com o homem. Tá? Os nossos níveis variam de 10 a 75, o homem é de 200 a 900. Então, Bem mais elevado. bem que mais na mulher. elevado, é uma variação diferente. Então, assim, a mulher que ela tá com problema de autoestima, que ela tá acima do peso, que ela tá nessa parte hormonal, que ela tá com a vagina seca, indisposta, cansada, ela não vai ter disposição sexual. Entendi. Não adianta você socar testosterona na mulher que não dorme, que está estressada, que está raivosa, que está acima do peso, que Não tá se de alimenta mal, que não bem. se alimenta bem, que está de mal com a vida, que está obesa, que está com... Não adianta. Você Lá só comprar hormônio e tomar. você só vai pegar a via ruim. Entendi. Porque ela está obesa, ela vai converter, por exemplo, testosterona, ela pode converter parte em estradiol. Esse estradiol numa mulher inflamada, ele pode aumentar, por exemplo, sangramento. A testosterona ele pode pegar uma via ruim, dar mais acne, oleosidade, queda de cabelo. Então, não é só o hormônio. O hormônio, ele é a cereja desse bolo. Entendi. Mas como que tá a fórmula desse bolo, a massa desse bolo? Esse paciente está bem nutrida? Essa paciente está de bem com o companheiro? Ela está passando por algum problema financeiro? Porque a gente é uma esponja. Mulher é uma esponja. Verdade. A mulher, ela tá pensando que amanhã tem a prova do filho, o filho não estudou, tá de recuperação, pá, secou a periquita. A gente pensa Não vai mais demais. Então, é todo esse contexto multifatorial. Não é só a parte hormonal. É claro que na menopausa e climatério tem a queda do estrogênio, da progesterona, da testosterona. Que causa o ressecamento. Que causa os sintomas físicos de cansaço, lubrificação, desconforto, o orgasmo fica diferente, Os o desejo fogachos, né? os calores. Então, assim, tudo isso piora. Claro que na mulher, na menopausa, tem essa questão hormonal muito importante, mas não é só isso. Não é só o hormônio. Tem outras questões a serem abordadas. E é muito importante a mulher entender assim, se eu tô tendo desconforto por um ressecamento vaginal, por uma falta de lubrificação, eu já fico acuada, retraída. Eu já não vou para a relação com aquela mesma disposição. Sim. E aí você acaba somando isso, virando você acaba tendo uma somatização desse sentimento na hora da relação. Ele cria um bloqueio, né? Ele cria um bloqueio. E na hora que você vai ter relação, você começa, vai doer. Aí você já mentaliza que aquilo vai acontecer e, já não dá certo. Entendi. Então, entender as questões físicas, tá? É importante. A libido, ela tem que ser vista nessa questão toda, como que é o histórico de vida dessa paciente, como foi a criação dela, ela já tinha uma vida sexual boa com o companheiro e agora está ruim, ou ela nunca teve uma vida boa e agora piorou, qual que é a história de vida? Está em uso de algum antidepressivo, fez alguma cirurgia, tem alguma atrofia, tem alguma fibrose, tem alguma... Por exemplo, paciente já fez inúmeras cirurgias abdominais, elas têm mais aderência, têm mais dor. Paciente que tem mioma, tem algum processo, tem algum cisto, alguma coisa, às vezes tem mais dor. Entendi. Tentar entender que, às vezes, ela está indisposta por N fatores. É verdade. E não só a questão hormonal. Tá? Então, ter esse contexto todo bem abordado é muito importante para tentar
entender Agora, de e onde se vem. for só hormonal? Por exemplo, ela fez todos os exames, viu que está tudo direitinho. Não é só hormônio, não é só exames, é clínica. Clínica. A clínica. Muitas vezes você vai conversar com a paciente e você descobre que tem um novelo de lã ali que tem que puxar e entender. Entendi. Aí, quando tem uma disfunção hormonal, a associação da reposição hormonal, ela dá um up, porque ela melhora o sono, melhora a libido, melhora a lubrificação, melhora a disposição, e por aumentar tudo isso, consequentemente, melhora a questão sexual. Então, vamos falar agora, então, sobre a reposição hormonal, que a gente não tem muito tempo ainda. E essa é uma parte muito importante, né? Isso. Fale então sobre a reposição hormonal, porque muitas mulheres têm esse tabu, esse medo que acha que reposição hormonal vai levar elas a terem câncer. Isso aí é um mito, É tá? mito. É mito, tá? Assim, o estudo que teve em 2012, o WHI, foi um estudo feito com um hormônio chamado medroxprogesterona. E esse hormônio, sim, ele foi visto que aumentou o risco, mas era um hormônio sintético, né? Foi um estudo muito grande, feito com mulheres de alto risco, mulheres obesas, fumantes, cardíacas. Então, assim, esse estudo, tanto que ele já não é mais usado, é um estudo muito antigo. Entendi. O que a gente vê? Que a diferença entre... Eu vou primeiro explicar o que é a diferença do sintético para o bioidêntico. O hormônio sintético é aquele que é uma molécula feita em laboratório, que ele não é igual à molécula do nosso corpo. Certo. Tá? Ele não existe dentro da natureza, ele não está dentro do nosso perfil natural. Então, ele é um hormônio que muitas vezes ele pode dar um aumento da questão. Foi uma estratégia por muitos anos para melhorar os sintomas das mulheres, para reduzir o risco de osteoporose, o risco de perda óssea. Foi muito bom. Era usado para menopausa também? Sim. Também. Foi uma formulação advinda dos anticoncepcionais também, certo. tá? Que são também sintéticos. Que eles ajudaram por muito tempo a melhorar os sintomas das mulheres. Só que nesse perfil de uma mulher inflamada, obesa, a gente sabe que tem um risco aumentado. Entendi. Os hormônios sintéticos, eles com o tempo eles foram evoluindo e hoje a gente tem os hormônios bioidênticos, que são moléculas feitas, sintetizadas, idênticas ao nosso corpo. Eles vão vindo de produtos naturais, né, de plantas e substratos naturais, e dessa forma eles são moléculas que são idênticas, são cópias exatas do nosso hormônio, que se você tirar e for pôr numa cadeia de carbono, lá fazer uma análise bioquímica, você vai ver que é a mesma molécula. Só que é igual você pegar uma chave original de uma porta e fazer uma cópia. Sim. Você tem uma cópia idêntica. Então é isso que tem o hormônio bioidêntico. Ele não é extraído do seu corpo e dado para mim. Eu não vou tirar de uma pessoa, de um animal, não. Ele é sintetizado também. Só que ele é uma molécula isomolecular, que a gente fala. Certo. Ele tem uma molécula idêntica à sua original. Tá? O bioidêntico é um termo também que não deve ser muito usado. O ideal é falar isomolecular. Tá? Que ele é igual a outra molécula. Dessa forma, a gente vê que os hormônios isomoleculares, ele pode ser usado num período muito mais prolongado de vida, tá? Já os sintéticos, o estudo era que ele podia ser usado até 5, no máximo 10 anos. Isso já caiu, inclusive, até nas organizações de saúde, por exemplo, a Febrasgo já orienta mais que não tem mais um tempo exato para uso, pode se prolongar. Os hormônios isomoleculares, eles podem ser usados por mais tempo. Ele tem a facilidade de ser modulado de acordo com a necessidade do paciente. Os sintéticos que a gente compra na farmácia, ele é uma formulação única. Entendi. Uma única dose. O outro, ele pode ser modulado de acordo com a necessidade. Pode ser aumentando ou reduzindo de acordo com a fase de vida e com a necessidade daquela paciente. Existem hormônios que são isomoleculares, que já são usados há muito tempo. Por exemplo, em mulheres grávidas que têm que segurar uma gravidez por uma ameaça de aborto, uma disfunção de progesterona, a gente já usava isso antes. Certo. Mas não se usava na menopausa como se está se vendo os benefícios hoje. Então, a diferença é essa. E ele deve ser iniciado a partir do momento que você percebe que está tendo disfunção. Já no climatério. Já no climatério. Para a mulher ter esses benefícios todos, da proteção óssea, cardiovascular, neurológica, física, metabólica. Mas tem que ser feito de uma forma acompanhada. Não só, eu acho que vou lá na farmácia e compro. Entendi. Não é assim. Porque você tem que entender que existem os riscos associados. Claro. Tá? Então, a reposição hormonal ela é essencial para a manutenção das nossas células, porque todo o nosso corpo tem receptor hormonal. Sim.
Então, a diferença hoje é que os sintéticos, ele ainda tem um uso muito grande, tem um custo diferente, é um custo mais baixo, ele é feito em grande escala, tem uma durabilidade lá de anos nas prateleiras. O isomolecular, ele tem uma formulação individual, personalizada, né? é manipulado, e ele pode ser adequado à dose do paciente. Existem algumas formulações que já são feitas em laboratórios, em grandes laboratórios, mas também pode ser feito um ajuste de acordo com a necessidade de cada caso, né, cada paciente. Também isso pode ser feito. Existem esses 2 tipos. E elas podem usar até quando na vida delas? Tipo, na verdade, hoje não tem um limite para uso. Não tem um limite. Tem-se uma orientação em relação a entrar com a reposição hormonal até 10 anos do início da menopausa. Do início da menopausa. A entrada, não a saída. A entrada. A saída já não se tem um prazo exato. O que acontece é que, dentro dos estudos da medicina integrativa, que a gente vê em questão de longevidade, que todas as mulheres, mesmo após esses 10 anos, elas podem ter um benefício em doses baixas. Mas aí a gente tem que avaliar. Se a paciente que nunca usou, ela tem um risco maior de doença cardiovascular. Então, tem que investigar se ela tem um risco cardíaco, alguma coisa, porque entrar numa paciente que já com mais de 10 anos de menopausa, a gente tem alguns fatores aí a serem avaliados de forma individual. Certo. Então, não é para todas. Se ela tiver 70, 80 anos, talvez ela não vai ter necessidade, porque ela já vai ter passado pelos Pior fogachos. que pode, sim. Pode ainda? Pode. Tem mulheres de 70 e poucos anos que ainda têm fogachos. Que ainda tem. Tem fogachos. E não só na parte de fogachos, mas na parte cognitiva, na parte emocional, na parte óssea. Entendo. O que acontece é que são casos pontuais que devem ser avaliados de uma forma detalhada e individualizada, não é para todas. Mas tem casos e casos que é possível se fazer uso em pequenas doses, porque a necessidade, imagina assim, a mulher que acabou de entrar na menopausa, ela tem todos os receptores ainda lá, esperando pelo hormônio. A mulher que já está numa menopausa tardia, ela já não tem tanto receptor hormonal. Então, a dose dela é totalmente diferente de uma mulher que acabou de entrar. Entendi. Então, por isso não que ela não se beneficie, mas são doses diferentes. É personal, né? Como que se diz? É personalizado. Porque senão você vai ter uma diferença de dose. E ainda tem que se ver assim, é uma mulher que está... Como é o estilo de vida dessa senhora, dessa paciente? Ela tem um risco cardiovascular? Ela já teve... Então, é um caso a ser avaliado, investigado. Não é para todas, mas existe benefício, sim. E existem outras coisas que são feitas nesses casos de menopausa mais tardia, que também melhora a qualidade de vida e a gente consegue reduzir um pouco os riscos, né, de fraturas nesses casos. Entendi. Porque a osteoporose aumenta, né? Sim, uma das questões da menopausa é a questão da perda óssea. Que uma das causas de maior complicação na terceira idade são as fraturas, né? E, por exemplo, mulheres que já tiveram câncer. Essa é uma pergunta, nossa, que eu vejo as mulheres sempre fazendo. Eu tive câncer, não posso usar hormônios bioidênticos. Isso é Infelizmente, real? ainda não tem um estudo assim que consiga nos respaldar 100% em relação ao uso de reposição hormonal em paciente, nem bioidêntico, paciente sobrevivente de câncer de mama. Entendi. O que acontece Só de mama ou qualquer outro tipo de câncer? Cada câncer é um câncer diferente, tá? Câncer de mama, cânceres hormônio dependentes são diferentes. Certo. Câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio são hormônio dependentes. Paciente teve câncer de intestino, não tem problema. Paciente de câncer renal, paciente de câncer de tireoide, é outra história. É outra abordagem. Entendi. Não tem o mesmo fator, a questão hormonal. Entendi. São cânceres que são avaliados de forma individual também. E muitas vezes entrado em conjunto com o especialista da doença de base, um consenso. Certo. Tá? Existem algumas pacientes que fazem estudo genético, fazem avaliações específicas genéticas para ver o tipo de risco, que em alguns casos, junto com o mastologista e o oncologista, são liberados o uso de reposição hormonal nesses casos. Entendi. Mas são casos específicos que a gente às vezes tem que direcionar para equipes especializadas nisso. Tá? Entendi. Então, por exemplo, se no meio do caminho a mulher não tem nenhum histórico de câncer na família. Histórico familiar não contraindica. Histórico também. familiar não contraindica. Tá? Isso é um mito. E se Histórico familiar se for não. de mama? Histórico familiar de qualquer tipo de câncer tipo. não contraindica. Certo. Nem câncer de... minha irmã teve, não contraindica. Minha mãe teve, não contraindica. Porque é individual. Todo mundo na população vai ter em torno de 15% a 20% de desencadear algum risco de câncer na vida. Geneticamente, todo mundo tem alguma probabilidade. Se for ver probabilidade. Sim. O que acontece é que está inflamada, está obesa, está tendo uma alimentação, um estilo de vida, isso vai aumentar seu risco de câncer. Agora, já tem lá dentro do consenso da Febrasgo que já foi retirado o histórico familiar de câncer de mama como contraindicação. Não é contraindicação. Entendi. O que tem que ser avaliado é o histórico
pessoal. Se a mulher teve e se ela, entendeu? Se a mulher teve câncer de mama, aí é uma coisa que tem que ser avaliada, qual é o tempo, qual tipo de câncer, era hormônio dependente, não era, teve marcador, não teve. Aí sim. E pacientes que têm um histórico familiar grande, assim, irmãs, primas e tal, são feitos uma investigação genética para ir, assim, avaliar. E mesmo assim, dependendo do estilo de vida da paciente, ela pode usar, como ela pode não usar. Mas depende muito de uma avaliação clínica. Entendi. Tem pacientes que eu conheço, tem uma colega, inclusive, que ela é médica, que a irmã, a mãe, todo mundo teve câncer de mama. Ela está com 54 anos, faz reposição hormonal, ela fez um estudo genético. Tá tudo bem. E ela tem um estilo de vida saudável, ela tem um estilo de vida que reduz o risco. Diferente de uma mulher que tem um histórico familiar e tem um estilo de vida desregrado. Claro. Ela vai ter uma propensão a ter. Com certeza. Entendeu? Então, se a mulher estiver passando por todos esses sintomas, a melhor coisa é ela procurar sempre uma avaliação, sempre uma avaliação médica, uma avaliação detalhada. Se ela percebe que já está tendo uma queda no padrão de desempenho mental, físico, cansaço, o padrão do sono mudou, o ciclo menstrual já não está mais o mesmo volume, consistência, dias atrasando ou intervalos muito curtos, começou a perceber que está tendo ganho de peso, aumento de cintura abdominal, alteração na pele, libido, lubrificação, fadiga, batedeira, cansaço, zumbido. Ela tem que entender que isso não é normal. Ela, não é dela. Ela tem que investigar porque podem ser esses pequenos sinais de que ela já está tendo uma disfunção hormonal. E tem jeito. Tem jeito. Tudo tem jeito Tudo da tem gente jeito. abordar de uma forma integrativa e holística todo esse quadro. Vamos trabalhar a parte hormonal, vamos trabalhar a parte nutricional, a parte suplementar, vamos dar condições para o seu corpo para ele voltar a funcionar, sim. vamos dar condições para as suas células voltarem a produzir determinadas coisas que não estão porque falta nutriente. Tudo isso é um ajuste. É tudo isso que dentro da terapia de reposição hormonal eu faço e da parte de modulação metabólica também. Modular é o quê? Dar condições para que o seu corpo tenha de onde produzir. Mas não é qualquer médico ginecologista que vai tratar isso. Não, infelizmente ainda são poucos, né? Ainda são poucos que têm essa visão de tratar o todo. Sim. Tá? Porque a gente precisa fazer essa Acaba paciente... sendo uma psicóloga, né? A gente investigando faz tudo. Faz terapia junto na consulta, tenta entender qual que é o bloqueio, o que é a mudança, né? Em que momento isso aconteceu. Às vezes não é nem hormonal, às vezes teve um bloqueio pessoal lá atrás, sim. entendeu? Então, ter esse olhar acolhedor. Com certeza. Que tá lá, olha, você não tá sozinha nessa jornada. Isso. A gente pode, né, andar junto, você tem capacidade, você pode, você chegou até aqui, você vai muito mais longe. É isso aí. Então, mostrar para essa mulher que ela pode e ela consegue ir muito mais longe. Com certeza. Porque ela não tá sozinha, não tá desamparada. E que, principalmente, ela não precisa aceitar. Ela pode querer sempre mais, viver mais, ter uma vida melhor, uma vida mais ativa, produtiva. Com certeza. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem, mas aí você acabou deixando já, nem precisei pedir. Gente, essa é a doutora Paula, por isso que eu adoro a doutora Paula. E ela é muito importante na minha vida, como eu falei para vocês, né? Foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida e me ajudou muito, tem me ajudado. Eu agradeço a Deus pela sua vida, né? Pelo seu trabalho, pela sua determinação, por essa dedicação que você tem tido para ajudar as mulheres, né? As pessoas. Então, que Deus te abençoe grandemente, que Ele continue te dando saúde, te dando muita vida, que você sempre seja essa pessoa alegre que você é, essa pessoa que transmite, né? Tanto conhecimento, mas que transmite também essa alegria de viver, né? Isso é muito importante. Então, agradeço a Deus pela sua vida e desejo todas as bênçãos de Deus para você e para sua família. Obrigada, Amém? Roberta. Amém. Então, esse foi o nosso programa de hoje. Eu estou muito contente de ter tido você aqui. Eu acredito que essa entrevista vai ser de grande proveito para muitas pessoas, para muitas mulheres. Compartilhe essa entrevista, gente. Compartilhe aí com as suas amigas, com seus familiares. Escuta quantas vezes precisar para você aprender tudo. Olha, tem muita coisa para a gente conversar. O tempo é curto, né? Nós teríamos que ficar aqui várias horas conversando. Acredito que nós não falamos tudo o que nós gostaríamos, né? Tem muita coisa. Vai ficar para uma outra entrevista, que eu tenho certeza que nós vamos ter outras entrevistas.
E espero que nós tenhamos respondido algumas perguntas que foram feitas, né? A doutora Paula abriu lá no Instagram dela algumas perguntas e eu tentei falar aqui um pouquinho, né, sem fazer essas perguntas, mas nós acabamos abordando esses temas. Então, espero que você que tenha feito perguntas para a doutora Paula tenha respondido essas perguntas, senão ela está lá pronta para responder no Instagram dela, tá? A gente vai deixar aqui depois o Instagram da doutora Paula, o meu Instagram. Nos acompanhe aí nos nossos próximos podcasts. Estaremos aqui todas as semanas trazendo mensagens para vocês, pessoas aqui com muitas coisas gostosas para se falar, muitos aprendizados, muitas histórias. Então, nos acompanhe, tá bom, gente? Olha, antes de eu encerrar o programa, quero dar um presente para você. Esse aqui é um presente. Eu falo toda vez do meu livro e hoje eu trouxe de presente para a doutora Paula. Aqui, ó, meu livro Depressão Aconteceu Comigo. Que máximo, obrigada. E hoje eu trouxe um livro de presente para você. Obrigada. Né, eu tenho aqui os 2 livros infantis também. Sua filhinha já tem um? Já tem. Então, se você quiser adquirir o meu livro, também vou deixar aí o link para vocês. Tá bom, gente? Então, esse foi o nosso programa de hoje, nosso podcast. Muito obrigada mais uma vez, doutora Paula. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você que está assistindo aí nosso podcast. E até o nosso próximo podcast, Elas por Elas. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.